Vamos ler então 1 Timóteo, capítulo 6, hoje os versos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: todos os servos que estão debaixo do jugo, considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina de Deus não sejam blasfemados. Também os que têm Senhor fiel, não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu serviço é crente e amado. Ensina e recomenda estas coisas. Vamos ler até aí, e na verdade eu vou abordar essa passagem com bastante lentidão, porque tem muita coisa que eu creio que precisa ser dita numa passagem como essa em nossos dias. Então eu gostaria de fazer algumas observações preliminares do texto, depois eu quero dar algum pano de fundo histórico dessa questão. Essa passagem, o apóstolo Paulo traz uma palavra à congregação, pessoas que são servos, ou seja, pessoas que são escravos. É evidente, então, que o apóstolo Paulo, que escreve a Timóteo, tem em vista não apenas que Timóteo conheça o conteúdo de sua carta, mas as pessoas mais amplamente. Então, nessa passagem, a palavra já é dada no contexto a pessoas como, por exemplo, as viúvas, pessoas nessa condição, pessoas em diversas condições de vida, como os homens devem se comportar, como as mulheres. Nesse ponto, ele trata de servos. Ele fala da seguinte forma: os que estão debaixo do jugo, ou seja, aquelas pessoas que estão escravizadas, que devem trabalhar para os seus senhores humanos de uma forma que demonstra honra e respeito ao senhor humano. Isso é o sentido, essencialmente, do verso 1, onde ele diz: todos os servos que estão debaixo do jugo considerem dignos de toda honra o próprio Senhor. Ou seja, de dar a honra que se esperava naquela sociedade. Essencialmente é essa a mensagem aqui. E então ele dá um motivo para isso. O motivo de Paulo não é que isso seja essencialmente certo. O motivo é para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Ou seja, para que a fé cristã não fosse atacada como um movimento que é subversivo e nem tampouco como uma doutrina que leva as pessoas a agirem de uma forma errada, uma forma cruel ou uma forma desonesta. Então o que ele diz é o seguinte: olha, você deve trabalhar desta maneira, não ser uma pessoa desrespeitosa, dar honra, trabalhar devidamente, pensando na doutrina de Deus. Isso é uma coisa bem interessante que o apóstolo Paulo fala. Isso, claro, levanta algumas questões, algumas ponderações morais. Os escravos, em geral, tinham bons senhores? Era isso que estava acontecendo? Na verdade, eles não tinham bons senhores. Os senhores eram bem cruéis no contexto. E mesmo assim, o apóstolo Paulo fala que eles deveriam respeitá-los, tratá-los com honra. Assim como ele também chama os cristãos, por exemplo, em Romanos 13, a demonstrar respeito às autoridades instituídas, apesar que, quando Paulo escreve aquilo, o imperador era Nero, um homem extremamente perverso. Só que a Bíblia diz para dar honra ao rei, honra ao imperador e essas coisas. Aqui também, nessa condição, a Bíblia não está defendendo que a instituição em si seja correta e nem que o tipo de poder investido no indivíduo, como Nero tinha, era uma coisa correta. Não é isso a questão. A questão é, num mundo assim, como você se porta como um cristão. E essa é essencialmente a sua instrução. Agora, é claro, alguns teriam o privilégio de serem escravos de cristãos. Privilégio, vírgula, né? Claro que o ideal é ser livre. Mas entre ter um senhor que é cristão e um não cristão, é preferível ter um senhor cristão. Agora, um senhor cristão seria, claro, orientado dentro da igreja cristã a não agir de uma forma cruel, nem de uma forma bruta, violenta. Essas coisas seriam totalmente proibidas para um cristão fazer. Então isso, claro, tende
a levar uma pessoa numa condição dessa a pensar assim: bem, antes desse homem se converter, se eu não fizesse um trabalho muito bem feito, eu poderia ser agredido, espancado. Agora a situação mudou, agora está mais tranquilo aqui. Então, ao verso 2, ele ainda diz: também os que têm senhor fiel, ou seja, se o mestre, se o dono do escravo é uma pessoa cristã, não o tratem com desrespeito, não trataram o senhor com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado, ensina e recomenda estas coisas. Ok, aqui nós temos então uma palavra da Escritura Sagrada de como o cristianismo abordava a injustiça da escravidão naqueles dias. E nós temos que parar um pouco e ponderar essa questão. Uma crítica que às vezes é trazida contra o cristianismo em nossos dias é que o cristianismo não combateu a escravidão, proibindo a escravidão, obrigando, por exemplo, todo que se convertesse ao cristianismo a imediatamente emancipar todos os seus escravos, como se isso aí tivesse que ser o papel de um cristão. Então, o cristianismo, vamos dizer assim, não atacou a escravidão, dizem, pegou leve com isso, conviveu tranquilamente. Deixe-me citar, por exemplo, as palavras de alguns que falam sobre essa realidade do cristianismo ter sido, vamos dizer assim, brando, passivo em relação ao erro da escravidão. Um senhor chamado George Duby, que é um historiador, escreveu o seguinte: o cristianismo não condenou a escravidão, na verdade fez muito pouco contra ela, contra a escravidão. Outro senhor, que é um professor da Universidade de Yale, ele disse que a escravidão só encontrou oposição da parte de pessoas que queriam um avanço tecnológico através da emancipação de escravos para ter mais pessoas no mercado. Isso é uma teoria popular hoje em dia. Agora, isso também, na verdade, não é fundamentado, como eu vou demonstrar em algumas questões daqui a pouco. Mas outro senhor também chamado Robert Foster, esse historiador também, diz o seguinte: a eliminação progressiva da escravidão não foi o trabalho de pessoas cristãs. A igreja ensinava a resignação a uma condição de escravo, prometia justiça no porvir, e então não havia nada no cristianismo que fizesse oposição real à instituição da escravidão. Agora, esses ataques e essas alegações, na verdade, são falsos. Talvez você já ouviu alguma coisa desse tipo. Então, por causa disso, e uma passagem como a que nós lemos aqui, existe muito que precisa ser esclarecido do contexto disso, para que então possamos fazer uma aplicação desse texto, mostrar realmente o que ele está dizendo. E eu vou ter que deixar até alguma parte dessa mensagem para a próxima semana. Mas veja só, se você observar a história da humanidade, você vai perceber que a escravidão tem sido um problema universal da humanidade. Se você vive num contexto onde a escravidão não acontece, é porque você vive numa parte do mundo que sofreu o impacto do cristianismo. Isso é fato histórico e nós devemos reconhecer isso. Todas as sociedades do mundo conheceram a escravidão, a menos que eram tão pobres como sociedade que não tinham condições de ter escravidão, como pequenas tribos que eram basicamente ali umas poucas famílias reunidas em um lugar, e eles não tinham essa realidade de ter como ter escravos, manter escravos, na verdade. Mas se você olhar pelas culturas do mundo, e no mundo antigo, você vai encontrar que é universal a prática de escravidão na humanidade. Por exemplo, até mesmo em sociedades aborígenes existe escravidão. Os índios nas Américas tiveram escravidão. Na região do nordeste da América do Norte, a escravidão era totalmente predominante, sendo que a maioria das pessoas aparentemente eram escravas, pelo que nós podemos reconstruir da sua história. Aqui na América do Sul, povos como os Incas tinham escravos,
e havia muito a captura de pessoas de outras tribos em combates entre as tribos guerreiras aqui na América do Sul, levando pessoas para serem escravas. Toda a costa do Pacífico, nas Américas, a prática de escravidão era dominante. Você também tem a realidade que a prática de escravidão entre os povos indígenas nativos das Américas significava que uma pessoa capturada, sujeita à escravidão, seria escravo por toda a sua vida. A sua escravidão era hereditária. Se ela tivesse filhos, o filho também nascia escravo e era escravo do mesmo jeito. Isso era, por exemplo, também uma realidade entre os astecas, que capturavam e negociavam escravos, e havia todo um comércio muito grande de escravos entre os astecas e maias e tribos da América Central. A condição de escravos entre os índios era uma condição que significava que o dono do escravo poderia sujeitar a pessoa a qualquer coisa, mesmo que matasse aquele escravo, era tido como totalmente seu direito como dono. Essa prática continuou entre povos indígenas até mesmo depois da chegada dos europeus. Inclusive, uma coisa muito interessante, que tribos indígenas na América do Norte negociavam frequentemente com os europeus que traziam escravos africanos e compravam e levavam para suas tribos negros africanos para que fossem seus escravos nas tribos. Também na própria África, de onde vieram aqueles escravos que eram vendidos nessas condições descritas, você sabe que é tão antigo quanto a história, até mesmo no período do Império Egípcio, antes da época de Moisés. Nós temos notícia de que na África a escravidão era uma coisa muito comum, não ali apenas no Egito, como por exemplo José foi um escravo no Egito, mas na verdade ao sul também, entre os povos ao sul do Saara, havia uma prática muito forte de escravidão, e até mesmo faraós mandavam pessoas para lá para comprar escravos e trazê-los para servir para os egípcios como escravos. Então, uma coisa assim muito comum ali na África. A exploração dos africanos uns dos outros, uma coisa assim tão antiga, que na verdade você pode voltar séculos e séculos e ver que o que eles basicamente faziam é que capturavam pessoas de outras tribos e vendiam essas pessoas como escravos dentro da sua própria tribo. Isso era muito comum entre as tribos guerreiras na África. Agora, uma coisa também que acontecia nesse contexto é que povos de fora começaram a descobrir que havia então esse mercado de escravos entre os africanos e começaram a ir lá, assim como os faraós mandavam alguns viajantes para ir lá e comprar escravos e trazer para o Egito. E essa prática persistiu por muito tempo, de modo que se tornou muito comum os reis das tribos, os chefes das tribos, nas tribos da África, não somente usarem a captura de pessoas de outras tribos, como pegarem do seu próprio povo e vender essas pessoas da sua própria tribo para esses mercadores que vinham de fora, para que assim ele pudesse se manter no poder, e através da riqueza que ele obtinha com essa venda de escravos do seu próprio povo, se perpetuava no poder. Isso durou por séculos. No início do Islã, os povos árabes começaram a viajar também para essa região da África para tentar islamizar essa região, e começaram uma longa história de mercado de escravos entre os africanos. Então, isso é uma coisa triste, porque isso continua até hoje. Hoje existe captura de pessoas, especialmente no Sudão, tem acontecido muito recentemente, pessoas cristãs de regiões tribais do Sudão têm sido capturados por árabes e vendidos como escravos no mundo árabe. Então isso continua até hoje, em algumas outras regiões da África também. Então há 14 séculos o Islã vem fazendo comércio de escravos nessa região, levando essas pessoas para os países árabes. Por exemplo, o historiador medieval islâmico mais respeitado, chamado Ibn Khaldun, alguma coisa desse tipo, que viveu de 1332 a 1406, escreveu o seguinte: via de regra,
os africanos negros são sujeitos à escravidão porque seus atributos os tornam propícios à escravidão, sendo eles como animais irracionais. Esse é o tipo de mentalidade que você tinha bem antes do comércio europeu de escravos da África, que começou em 1510. Então, os europeus também começaram ali a ir na África e entrar nesse mesmo comércio que já estava estabelecido pelos povos muçulmanos, indo lá e buscando escravos na África e, nesse caso, muitas vezes trazendo para a América algumas outras ilhas onde o trabalho escravo foi empregado. No entanto, existe, claro, algumas diferenças muito importantes que precisam ser esclarecidas sobre o que aconteceu no escravo, na escravidão de negros africanos que vieram para as Américas e as outras colônias dos europeus, e o que aconteceu no mundo árabe e muçulmano. No mundo, vamos dizer assim, onde os europeus estavam colonizando, cerca de 2/3 dos escravos que eram trazidos ou removidos da África eram, na verdade, homens. E a finalidade principal de todos os escravos era trabalho manual em plantações e coisas desse tipo. Já entre os muçulmanos, duas mulheres para cada um homem era extraído da África como escravo, e a finalidade principal era escravidão sexual. Essa era a principal missão em qual as pessoas iam lá comprar escravos e levar. E, ao mesmo tempo, havia também uma realidade que os navios negreiros, que eram muito terríveis, vocês devem saber alguma coisa da história, transportavam as pessoas através do Atlântico ou para outras direções, em alguns casos. Nesse trajeto às colônias europeias, calcula-se que cerca de 30% das pessoas morriam no trajeto. Aqueles navios eram uma coisa assim, desumana, incrível. E, no entanto, o total de pessoas então que teriam sido extraídas e levadas era cerca de 15 milhões de pessoas, sendo que cerca de 10 milhões chegaram a sobreviver até chegar no local onde realmente trabalhavam como escravos. Enquanto isso, o mundo árabe fazia com que as pessoas marchassem pela distância, resultando na morte de uma proporção muito maior. Não 30% morriam no trajeto, mas cerca de 80%. Então, estima-se que nesses 14 séculos de escravidão de muçulmanos, dos africanos, estima-se que cerca de 140 milhões de escravos foram extraídos da África e levados para os povos árabes, sendo que apenas 28 milhões teriam sobrevivido e chegado a realmente desempenhar como escravos nas localidades, ou seja, 112 milhões morreram no caminho, sendo que, enquanto isso, o número, volto a dizer, que os europeus extraíram da África é 15 milhões. Veja só, 15 milhões total, dos muçulmanos 140 milhões, quase 10 vezes o tanto. Bem, alguém diz, mas eu nunca ouvi falar disso, realmente eles são muito omissos em contar isso na história. O Ocidente, influenciado pela consciência que o cristianismo impõe, faz com que nós tenhamos muita vergonha do que foi feito naquele período. Não somente nós combatemos, como nós repudiamos, nós expomos, nós fazemos filmes denunciando o que foi feito e mostrando como foi horrível. Essa consciência não existe no mundo muçulmano, onde a escravidão ainda é vista como uma coisa perfeitamente aceitável e normal. E também é claro que os descendentes que estão hoje libertos nesses países do Ocidente estão aí e têm alguma preocupação com a sua história, sendo que, na verdade, no mundo árabe não existe até mesmo essa população descendente, porque a prática era de castrar os homens e usar as mulheres como escravas sexuais, só que quando elas davam à luz, a criança era imediatamente morta porque não se interessava em ter um bebê misto. Por isso não existe a descendência, a posteridade. As pessoas eram levadas para lá, mas não deixaram descendentes. Ao contrário das Américas, no Brasil, por exemplo, você sabe que havia casamentos, muitas vezes não tão respeitados, mas havia casamentos até entre os escravos e outras pessoas, até havia, em muitos casos, o casamento de pessoas que não eram escravos com pessoas que estavam na escravidão, e tirando pessoas da escravidão, pessoas dando a liberdade aos seus escravos, em alguns casos, onde, na verdade, isso não acontecia no mundo árabe. Bem, por outro lado,
falando então como uma regra geral, a história do mundo sobre a questão da escravidão, é importante você entender, viver fora de um contexto onde a escravidão esteja presente é exceção. E é bênção, é privilégio de poucos, é privilégio de pessoas que, na verdade, foram herdeiras de uma cultura impactada pelo cristianismo. E por isso nós vemos a coisa com esses olhos hoje. E é uma coisa muito importante de enfatizar, que quando se olha na história e fala dessa questão de escravidão e tenta ler a Bíblia, você tem que ler a Bíblia um pouco no seu contexto, entender o que se passava. E aliás a escravidão continua conforme dados atualizados. Existem hoje cerca de 27 milhões de pessoas no mundo que estão em escravidão mesmo. E a maioria dessas pessoas está no mundo muçulmano e uma minoria está na África Central e espalhados por outros lugares. Então, o problema de escravidão persiste, não deixou de existir. Bem, mas e a escravidão que havia no período bíblico em que Paulo escreve? Bem, claro que os romanos tinham escravos, as sociedades daquela época todas tinham, a prática de escravidão entre essas pessoas vinha desde a época, por exemplo, você tem na Bíblia, Israel foi escravo dos egípcios, as nações ao redor escravizavam pessoas e vendiam pessoas para lucrar em cima da captura e venda de escravos. Isso é uma realidade que os gregos e os romanos conseguiram, na verdade, criar uma espécie de sociedade à base da escravidão, onde escravos eram usados para fazer grande parte do trabalho. Provavelmente cerca de 1/3 das pessoas eram escravos no Império Romano. Em algumas cidades, como em Roma, Atenas, mais escravos do que pessoas livres. Essa era a realidade do período. Mas, e até mesmo nos dias lá antigos, como por exemplo nos dias dos gregos clássicos, de Aristóteles, aquelas pessoas, Platão e tal. Agora, o que é interessante é que no mundo antigo não se ouve uma única voz sendo levantada contra a escravidão, denunciando a escravidão como uma coisa errada. Não há. Você pode procurar em vão entre pessoas esclarecidas, entre pessoas de mente intelectual, filósofos, seja quem for, religiosos, você não vai encontrar fora da tradição bíblica cristã, como nós vamos mostrar, não existe. Se você olhar, por exemplo, na China antiga, onde a escravidão era o padrão, era a norma do dia, não havia protestos contra a escravidão, não havia nenhuma denúncia de que aquilo era uma coisa imoral. Aquilo era totalmente aceito como a realidade. Era a realidade que a escravidão existe, assim como é a realidade que algumas pessoas têm vidas mais longas que outras. Não se questiona isso. É assim, o mundo é assim, a vida é assim. Não tem como impedir. Essa era a mentalidade. Então a Bíblia está falando num contexto onde as pessoas pensam assim. Isso é muito importante entender. Não que a Bíblia concorde com isso, nós vamos mostrar, mas que a Bíblia entende, e os autores da Bíblia entendem, e Deus sabe, que a sociedade pensa assim. Veja, você não poderia chegar lá numa sociedade como a de Éfeso, onde Timóteo estava, e começar a falar: a escravidão tem que acabar porque é errado, e contar com a cooperação de uma população pagã simpática. As pessoas entenderiam aquilo como uma coisa totalmente subversiva e uma coisa totalmente imoral. Não era uma coisa que as pessoas pensariam, se for pensar, né, realmente, não. As pessoas pensavam, não, a escravidão está certa. Mas por que esse pessoal está descontente com isso? Escraviza esse povo aí. Essa era mais ou menos a mentalidade que você encontraria, você se depararia com isso. Agora, qual que era a condição dessa população de cerca de 1/3 do Império Romano? Deixa eu ler algumas coisas aos irmãos de um livro. A condição de um escravo no mundo antigo era uma condição abismal. O professor Findlay conhece que em Atenas, aquela sociedade esclarecida, né, de Atenas, no caso de uma pessoa dar testemunho em julgamento e ser um escravo, a sua palavra não era aceita. Era necessário que a testemunha, que era escravo, fosse torturado para saber se era aquilo mesmo.
Então, se você era escravo, você visse um crime, você era levado para depor, você falava e você já sabia. Agora eles vão te torturar para ver se você está falando a verdade. Aí torturava-se o indivíduo, testando para ver, né? Além disso, eles mostram, por exemplo, que os romanos tinham o costume de, frequentemente, matar todos os seus escravos quando morriam, deixavam no seu testamento. No dia que eu morrer, todos os meus escravos morrem. Vários motivos para isso. Para que os escravos cooperassem de toda a forma possível com a vida do indivíduo, sabe? Mas também havia outras questões envolvidas, onde as pessoas tinham sentimentos perversos que não queriam que outros pegassem os seus escravos. Várias coisas aí. Mas um exemplo que é citado, um determinado romano chamado Pedânios Secundus deu ordem para que fossem mortos todos os seus escravos, porque houve um assassinato debaixo do seu teto e não se sabia quem que era, então eles mataram seus escravos, 400 pessoas. Bom número de pessoas para executar, só pela suspeita de que talvez algum deles saiba de alguma coisa, ou talvez algum deles esteve envolvido. Por meio das dúvidas, vamos matá-los todos. Então essa era a condição que essas pessoas viviam. Era uma situação muito difícil. Homens que são admirados como pessoas esclarecidas, tipo Aristóteles e Platão, ambos tinham escravos. Aristóteles era dono pessoalmente de 13 escravos, Platão tinha 6, e nenhum dos filósofos gregos falou contra a escravidão. Pelo contrário, todos falavam da escravidão com aprovação. Por exemplo, Platão escreveu sobre a instituição de escravidão, de que ela era necessária para manter a ordem, porque na verdade era a ordem da natureza. Era uma coisa vantajosa, uma coisa certa, pegar as pessoas que eram inferiores, colocá-las a fazer o trabalho manual para que as pessoas superiores, tipo ele, pudessem se dedicar a pensamentos e a atividades mais da mente. Então isso era entendido como correto e como moral. As pessoas defendiam isso. As pessoas não atacavam essas coisas. Então isso é o contexto no qual a Bíblia escreve. Então você deve lembrar primeiramente isso. A Bíblia não está falando sobre escravidão numa sociedade que tem uma sensação de culpa, uma sensação de uma consciência pesada. Nós temos escravos e isso nos torna muito maus. Não é nada disso. Na verdade, eles tinham uma atitude de dizer que a escravidão é a forma em que se deve fazer o avanço. Uma coisa que eu acho muito interessante é que o cristianismo é que aparece realmente levantando objeção à escravidão. E a escravidão em nenhum lugar no mundo foi abandonada por motivos econômicos, em nenhum lugar no mundo. Sempre por motivos morais ela foi combatida e sempre com base na influência da moralidade cristã. Olha só, um escravo não é um trabalhador tão produtivo quanto um indivíduo que está trabalhando para o seu próprio interesse. Por isso, as sociedades que abonem a escravidão prosperam mais do que as que mantêm a escravidão. E há outros motivos na economia também. Mas a verdade é que para o dono do escravo é mais lucrativo ter o serviço do escravo do que ter que pagar pelo serviço em qualquer quantia. Então a realidade é que sempre que a escravidão foi abolida ou abandonada por qualquer sociedade, foi feito com grande custo. Não foi feito com lucro. O lucro acontece lá na frente, outras gerações começam a ter um lucro disso. A sociedade que repudia a escravidão sempre empobrece a curto prazo. Só a longo prazo é que começa a haver benefícios disso. Então é muito difícil você realmente convencer que fatores econômicos tiveram qualquer papel em convencer pessoas a abandonar a escravidão. Mas o que acontece é que o cristianismo de fato faz isso. Eu gostaria de olhar algumas coisas sobre isso na Bíblia. Veja em Êxodo, capítulo 21, primeiramente. Enquanto a escravidão existia em todos os países do mundo antigo, havia um país diferente
no mundo antigo, que foi Israel. A partir da libertação de escravos hebreus do Egito e o nascimento de uma nova nação, com o Êxodo, o povo de Israel, que recebe a lei de Moisés, passa a ter parâmetros de leis totalmente diferentes de qualquer outra lei no mundo. E o que se torna bem claro é que a escravidão, tal como o mundo antigo conhecia, escravidão em qualquer termo, é na verdade uma coisa imoral que não se deve fazer. Veja como que a Bíblia coloca a coisa. Êxodo 21, verso 1. São esses os estatutos que lhes proporás. Se comprares o escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá fogo de graça. Aqui você tem uma ideia diferente. Existia escravidão em Israel? Sim, existia. Agora, Israel tem uma distinção, e o assunto chega a ser complexo, eu não quero me delongar na coisa, mas olha só. Um escravo estrangeiro, que era alguém com quem Israel combatesse numa situação de guerra, onde a guerra era uma guerra justa, poderia realmente ser um escravo mesmo, por assim dizer. Essa era a realidade do tempo. Então, o que acontece? A Bíblia dá esse direito em alguns casos. Então, o que acontece? O Velho Testamento dava esse direito, era parte da lei de Israel. Você tinha uma guerra, como por exemplo, os midianitas atacavam Israel, e nisso alguém era capturado como escravo. Essa pessoa poderia realmente ficar como escravo, mas se ele se tornasse uma pessoa convertida ao Deus de Israel, ele tinha que ser tratado como um hebreu. Mas no caso, uma pessoa que viesse numa situação assim, uma guerra que era tida como uma guerra justa, poderia sim tratar essas pessoas capturadas em situações assim, de uma forma diferente. Os prisioneiros de guerra, por assim dizer. Mas dentro da nação de Israel, veja como que a coisa funcionava. Êxodo 21, verso 1. O verso 2, aliás. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos te servirá. Agora, de quem você comprava um escravo? Dele mesmo. Não se comprava um escravo em Israel de um terceiro. A escravidão em Israel acontecia da seguinte maneira: uma pessoa entrava numa situação de dívida, onde ela não tinha condições de saldar as suas dívidas. O que poderia acontecer é que ela poderia se vender como escravo e assim pagar sua dívida, ou, de qualquer forma, a dívida máxima que era reconhecida pela lei de Israel era 6 anos de trabalho. Então, por exemplo, uma pessoa teria uma dívida muito grande com você e não tem como pagar. Você poderia ir até o juiz requerer. Então, o que ele diria? Bem, já que ele agiu dessa maneira, né, tem essa dívida, e ele não tem condições de pagar, então ele vai ser escravo seu. Mas olha como que funcionava a escravidão. Ele servia 6 anos, no 7º ano ele saía livre, de graça. Não era uma escravidão perpétua, era uma escravidão contida. Era, na verdade, o reconhecimento que pagamento de dívida em Israel tinha que ser levado a sério. O cara tem dívida, ele tem que pagar. Não pode ter aquela atitude, né? Devo, não nego, pago quando puder. Ah, não pode pagar não? Então você vai trabalhar para pagar. Aí você pagava. Mesmo que os seus 6 anos de serviço não equivalesse o valor da dívida, pelo menos isso, a pessoa com quem você tinha dívida, ele pegava, ele apurava isso. 6 anos do seu trabalho ele tinha, sem ter que te pagar. Isso era a lei em Israel. Mas isso não quer dizer que, como o seu escravo, você poderia abusar do indivíduo, você poderia chicoteá-lo, dar um soco nele, ou qualquer coisa desse tipo. Veja ainda no capítulo 21, verso 20. Se alguém ferir com um bordão o seu escravo, ou a sua escrava, e o ferido morrer debaixo de sua mão, será punido. Veja que diferença. No mundo fora de Israel, era seu escravo, você podia matar o cara, deliberadamente ou acidentalmente, dando uma surra tão dura que o sujeito viesse a óbito. Não era crime. Em Israel era o mesmo crime, era o crime de assassinato. Se você causasse a morte da pessoa, você era punido. E qual que era a punição? A punição, o próprio texto, no contexto, vai dizer, é vida por vida. O escravo tem tanto direito quanto qualquer outra pessoa. Então, se você matasse o escravo seu, era pena de morte para você. Verso 21 diz: porém, se ele sobreviver por 1 ou 2 dias,
não será punido, porque é dinheiro seu. Ou seja, se você não matou, então não recebe a pena por assassinato. Ah, então quer dizer que bater pode, só não pode matar? Não, nada disso. Está dizendo que você não recebe a pena de ser um assassino. Veja o verso 26. Se alguém ferir o olho de seu escravo, o olho de sua escrava, e o inutilizar, deixá-lo-á ir fogo pelo seu olho, e se com violência fizer cair um dente do seu escravo, ou de sua escrava, deixá-lo ir fogo pelo seu dente. Está vendo o que está sendo dito aqui? Se o escravo em Israel fosse agredido, perdeu a paciência, está dizendo, você não está fazendo o serviço do jeito que eu mandei e tal, agredisse, tá? Você não era punido como uma pessoa que era um assassino, só que você perdeu o escravo. O cara podia ter ainda 5 anos de trabalho para te pagar, mas se você batesse nele, perdeu todo o seu dinheiro, aí você solta ele. Era outra realidade, totalmente outra realidade. Além disso, a moralidade sexual da lei de Moisés impedia o abuso sexual de escravos, como era tão típico em outros países. Mas veja também Deuteronômio, capítulo 24. Havia outro crime em Israel que dava pena de morte. Deuteronômio 24, verso 7 diz: se achar alguém que, tendo roubado um dentre os seus irmãos, dos filhos de Israel, o trata como escravo ou o vende, esse ladrão morrerá. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Vocês entenderam o que é isso? Você capturar uma pessoa e tornar essa pessoa seu escravo, ou vendê-lo em algum lugar como escravo, isso dava pena de morte em Israel. Então, quem eram os escravos em Israel? Como eu disse, pessoas que tinham dívidas, pessoas que por algum erro, alguma impossibilidade ou algum infortúnio viessem a ter dívidas que não pudessem pagar. Então, essas pessoas poderiam ser sujeitas a um regime de escravidão. Ficavam trabalhando 6 anos para a pessoa para quem eles deviam, terminou 6 anos, era livre. Não tinha mais dívida, pagava-se dessa maneira a sua dívida. Mas capturar uma pessoa, escravizar uma pessoa, era crime punido com pena de morte. Essa é a lei da Bíblia. Olha isso que coloca a Bíblia num parâmetro totalmente distinto de qualquer outra sociedade do mundo antigo. Deuteronômio 23, volte só um pouquinho. Você fala, e se tiver uma pessoa que seja um escravo e ele foge porque o tratamento está sendo tão horrível que ele foge? E aí, o que você faz? Deuteronômio fala sobre isso também, verso 23, verso 15. Não entregarás ao seu senhor o escravo que, tendo fugido dele, se acolher a ti. Contigo ficará no meio de ti, no lugar que escolher, em alguma das tuas cidades, onde lhe agradar, não o oprimirás. Legal, não? Você é um escravo, fugido. Você sabe, no Império Romano, o que acontecia se você fosse escravo e era fugido? As pessoas contratavam uma espécie de mercenários que iam atrás de você e te caçavam, até te achar e te levavam de volta. E aí você geralmente era sujeito a uma morte horrível. Isso era típico. E era muito comum, toda cidade tinha gente que era caçador de escravo. Na lei romana, na lei das cidades do mundo antigo em geral, nas leis em geral, ajudar um escravo foragido era crime. Na Bíblia, era crime não ajudar. Dá para ver um pouco a diferença disso? A Bíblia diz, se você encontrar uma pessoa, ele vier a você, o que você faz? Você deixa ele ficar com você, você não oprime, você não devolve, você ajuda que ele escape. Se a pessoa está fugindo, tem coisa errada. Então, não tem motivo de se devolver. Ou seja, o tipo de escravidão que é admissível em Israel,
a bem da verdade, não deveria ser chamado de escravidão, porque escravidão traz conotações de coisas totalmente diferentes. E é tão absurdo, gente ignorante que nunca leu a Bíblia, não conhece as coisas. Ah, mas na Bíblia autoriza a escravidão. E nem sabe o que está falando. Então é muito importante entender essas coisas. A gente vê isso assim, constantemente pessoas falam assim, mas na Bíblia tinha escravos, a lei de Moisés podia ter escravos, e nem sabem como que era a coisa. Bem, a mensagem cristã do Novo Testamento, eu quero que vocês vejam algumas coisas agora nela. Vejam primeiramente o livro de Efésios, capítulo 6. Em Efésios, no capítulo 6, nós temos o seguinte, verso 5, a instrução de Paulo aos escravos. Eu quero que vocês vejam que isso acontece várias vezes. Existe uma mensagem muito importante aqui. Efésios 6, verso 5. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que, para com ele, não há acepção de pessoas. Aqui uma palavra do Novo Testamento sobre a escravidão. Isso é escrito aos Efésios. Isso é fora de Israel, sociedade de fala grega, do período do Novo Testamento, onde a lei romana prevalecia. Aqui você tem uma mensagem ao escravo e uma outra mensagem ao Senhor. Os primeiros consideraram a mensagem ao Senhor. Porque você é um dono de escravos, você se tornou cristão. Então, olha, você tem que agir da seguinte maneira. Você tem que proceder para com os seus escravos de uma forma que você os trata como se fosse o Senhor. Como você trataria o Senhor Jesus? Aqui diz, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles e vossos, está no céu, está vendo tudo, e Ele não faz exceção de pessoas, Ele não tem essa questão assim, esses são os importantes, esses não. Veja, Ele diz aqui no verso 5, como servos de Cristo, verso 6, como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens. É assim que eles devem servir o seu mestre, o escravo, servindo de boa vontade como ao Senhor. Você pensa assim, olha, meu Senhor me deu uma ordem, Ele me mandou, sei lá, arrumar a casa. Eu vou fazer como se fosse Jesus que tivesse me dado a ordem. Vou fazer como se fosse para Jesus. Aí ele fala o quê? Verso 9. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles. Como assim de igual modo? Servo, trata o seu senhor como se ele fosse Jesus. Senhor, trata o seu escravo como se ele fosse Jesus. Puxa, que diferença. Agora, olha só. Pessoas às vezes querem insinuar que o cristianismo não teve a coragem moral de atacar a escravidão. Mas eu quero que você entenda o que realmente isso implicaria. Isso implicaria que o cristianismo seria um movimento, vamos dizer assim, politicamente subversivo. O cristianismo não é esse caminho. Nós não tentamos fazer a coisa através dos meios que o mundo faz. O que nós fazemos é pregamos uma transformação do indivíduo, para que o indivíduo faça o que é justo. E de alma em alma, as pessoas sendo transformadas fazem o bem à sociedade. Mas não é um movimento de nós vamos tomar o poder e vamos obrigar pessoas que não concordam conosco a fazer o que nós pensamos certo. Isso não é o cristianismo. Jesus não é um revolucionário desse tipo. E isso não é uma coisa que produz bons frutos. Se o cristianismo não tivesse saído com essa mensagem, talvez alguns escravos tivessem dito isso, esse povo está do nosso lado. Mas o que teria acontecido é que a sociedade no geral
teria repudiado a mensagem cristã. Veja, os escravos eram 1/3 da população e não 2/3. Agora, então, imagina o seguinte: o cristianismo abraça isso como a mensagem. Vira cristão, você tem que soltar seus escravos todos de imediato. Em primeiro lugar, você sabe que quem tem escravos não vai nunca, depois disso, abrir as portas para você pregar o evangelho para ele. Não é verdade? Se alguém tem um escravo, ele vai, você vai querer, não, estou fora, não vou nem querer saber. Então você não teria pregado nada a ninguém nessas condições. Você não teria realmente tido a abertura necessária para levar essa mensagem. Apesar que cristãos eram uma proporção muito mais alta de escravos do que a população em geral, porque escravos se converteram ao cristianismo muito maior número, que foi uma das grandes críticas dos intelectuais da época, né? Olha o que é o cristianismo. É uma religião de escravos e mulheres, né? Gente que não tem cabeça para pensar, como eles pensavam. Mas o que eles realmente queriam dizer é o seguinte: olha, nós não fazemos esse tipo de imposição. Você se converte a Jesus, faz o que Jesus manda fazer. Nós não vamos fazer um decreto. Agora, a realidade, irmãos, é que aos milhares convertidos ao cristianismo emancipavam seus escravos, sem um decreto oficial. Isso acontecia. Inclusive, a história nos dias que era costumeiro, no dia de Páscoa, em cidades do Império Romano inteiro, os cristãos que tinham escravos dar alforria a todos os seus escravos. Chegavam na igreja no domingo de Páscoa e anunciavam: estou libertando todos os meus escravos. Isso era uma coisa típica. Mas veja, isso não era imposto como requisito. Para se tornar cristão você tem que fazer assim. Isso era colocado para a pessoa. Você começa a pensar como cristão, e então cobrava-se da pessoa: e agora, como você vai proceder com seus escravos? Olha, você não pode ser grosso com eles, não pode usar de ameaças, não pode gritar, não pode bater, não pode fazer nenhuma coisa que seja um abuso dessa pessoa. E outra coisa também que muitas vezes o homem moderno não leva em conta é o fato que os escravos, na verdade, eram grande parte do patrimônio das pessoas numa economia como aquela. Então isso implicava em algumas coisas. Veja só, você pregava o evangelho para uma pessoa, essa pessoa aceitava o evangelho, poderia ser que naqueles dias a pessoa tinha comprado 3 escravos. Vamos dizer, o que significa isso? Ele não tinha como reaver esse dinheiro, a não ser que ele vendesse essas pessoas para outros donos. Se ele soltasse aqueles escravos, na verdade, poderia ser a sua ruína econômica. Então, o que na verdade era o método cristão, ao invés de uma imposição, era uma conscientização do valor do ser humano, o entendimento dos princípios do cristianismo, que levava a própria pessoa a entender: olha, eu não posso continuar vivendo dessa forma, eu vou ter que parar com esse modo de vida. Mas aí a pessoa ia promovendo, primeiramente, o seu escravo não era maltratado, e em segundo lugar, ele ia procurando meios para libertar os seus escravos, sem que o seu patrimônio investido em escravos fosse, na verdade, uma perda total devido à sua conversão. Para entender o que isso implica, isso seria mais ou menos como uma pessoa hoje ter, por exemplo, entre seus bens, digamos, a pessoa tem aí automóvel e algumas outras coisas assim, desse tipo, e tipo assim, eu me converti, agora eu tenho que perder isso. Isso seria, na verdade, uma coisa que daria grandes dificuldades economicamente às pessoas. Então o cristianismo não exigia isso, mas exigia sim um tratamento decente. E agora, qual que era o sentimento que o cristianismo pregava para o escravo? Era para o escravo se revoltar, se ressentir, ficar dizendo assim, coisa injusta, coisa... Era injusto sim, mas a Bíblia falava: olha, por injusto que seja, Deus fará justiça. Faça o seguinte: não pegue em armas, não tente fazer revolução armada, isso não é um caminho de Deus. Faça o seguinte: trabalhe o melhor que você pode e reconheça que se tem justiça nesse mundo, Deus vai consertar isso um dia, e de fato vai. Agora a história registra que pessoas, em alguns casos, que se converteram ao cristianismo, se tornaram escravos tão responsáveis
tão bons. Talvez alguma coisa do tipo José, quando estava como escravo no Egito, que ganhou respeito de Potifar. Mas que eles levaram até os seus senhores a se converter ao cristianismo. O que mudou em você? Que depois que você mudou de religião, você se tornou uma pessoa tão diferente. Você antes assim, era aquela cara torta e tudo, fazia as coisas de mau grado, agora você virou uma pessoa de bem. Você parece que nem tem ódio mais de mim. E conseguiram ganhar as pessoas para Cristo. E muito mais vale uma alma do que vale um conforto dessa vida. Então o cristianismo tinha essa mensagem. Veja também em Colossenses capítulo 3, o verso 22. Colossenses 3, 22 diz: servos, obedecei em tudo a vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Ou seja, a mensagem aqui para o escravo é a mesma. Faça um bom serviço, com temor do Senhor. Pensa assim: eu vou fazer isso por Jesus. E se você fizer com essa atitude, pode ter certeza que Jesus vai te compensar. Ele vai te recompensar. Aí ele lembra o verso 25 o seguinte: pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoas. Está vendo? Se você tem um dono que é injusto, um dia Deus vai fazer justiça. E Deus não faz acepção de pessoas. Ah não, mas esse aqui nós não vamos pegar duro com ele, né? Ele tem foro privilegiado. Não existe isso com Deus. Ainda bem, não? Foro privilegiado não é uma visão bíblica, não. Depende de qualquer forma. Verso 1 do capítulo 4. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Está vendo a missão? Não seja injusto com seus escravos. Aplica isso aí. O que isso implica? É justo manter a pessoa como escravo? Isso implica, na verdade, em libertar o escravo. E cristãos começaram a mais e mais perceber isso. Mas não era uma afronta direta, porque na verdade era uma tática que o cristianismo implementou, que era uma tática muito mais pacífica. Cristianismo, irmãos, não quer resolver tudo na base da violência e da ignorância. Tiago capítulo 1, verso 20 diz: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Revoltas de escravos não produziram justiça nem para os escravos que se libertaram. Você tem muitos casos de revoltas de escravos, onde escravos que eram escravos saíram da escravidão, foram para algum outro lugar e onde chegaram fizeram escravos. E não é exatamente essa a maneira. Agora, a Bíblia traz uma mensagem muito interessante também sobre o valor das pessoas. E isso é tão revolucionário naquela época que hoje nós temos dificuldade de entender isso, porque, olha, as pessoas não se preocupavam com a pessoa comum no mundo antigo. As pessoas importantes tratavam o ser humano que era pobre ou escravo como insignificante. Nem se preocupava em tentar olhar o ponto de vista dele. Era tipo assim: esse pessoal aí são sub-humanos. É para isso mesmo, é para ser isso mesmo, é para ser uma ferramenta animada ou viva. Mas a Bíblia tem outra visão. Veja, por exemplo, em Tiago capítulo 2. Tiago tem uma coisa muito interessante a dizer quando ele fala sobre a questão de quem é importante aos olhos de Deus. Verso 2 diz assim: se portanto entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, entrar também algum pobre, andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre:
tu, fica ali em pé, ou assenta-te abaixo, aqui abaixo do estrado dos meus pés? Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes, tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Aqui a palavra de Deus tem uma coisa tão interessante a dizer, porque ela diz essencialmente o seguinte: as pessoas verdadeiramente importantes são as pessoas escolhidas de Deus. As pessoas que Deus escolheu, essas são as pessoas importantes mesmo. E vocês estão desprezando essas pessoas com essa atitude. Bem, se você pensar o que Paulo disse: irmãos, separai na vossa própria vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Você começa a perceber uma coisa muito interessante. Imagina como é que vai ser no dia do juízo. No dia do juízo, vai ter muito caso de dono de escravo, do lado esquerdo, na condenação, e alguém que era seu escravo, salvo, do lado de Cristo. Assim como Lázaro e o rico. O contraste vai ser muito grande. E o que a Bíblia prega e vem dizendo, demonstra o seguinte: aos olhos de Deus, toda pessoa é importante. E Deus tem até um carinho mais especial pelas pessoas nesse mundo que são oprimidas. Até porque a opressão deixa Deus indignado. Então o que acontece é que Deus escolhe salvar por excelência um número maior dentre as pessoas oprimidas. Puxa, que virada de jogo vai ser no dia do juízo. Agora, quando você começa a ver a ótica cristã, não tem mais como você manter aquela mentalidade do mundo antigo. Não tem como você pensar que Platão era esclarecido quando ele, por exemplo, dizia que certas classes de pessoas são inferiores e, portanto, insignificantes, deveriam ser ferramentas de trabalho para os outros poderem fazer o que eles querem. Esse pessoal, na verdade, é tipo um animal de carga. Você sabe também da carta de Paulo a Filemon? Isso é um caso bem interessante. Vamos ver Filemon, a maneira em que Paulo lida com um dono de escravo, quando esse homem é agora um cristão. O apóstolo Paulo, que evangelizou esse homem, ganhou a Cristo, fica conhecendo na cadeia um rapaz chamado Onésimo. Ele evangeliza Onésimo se converte. E Onésimo vem a ser escravo de Filemon, que era um cristão que Paulo mais cedo tinha ganhado para Cristo. Já pensou que situação? Paulo prega, Onésimo se converte. Aí ele fala: você sabe de uma coisa? Eu sou um escravo fugido. Meu dono é um tal de Filemon, acho que você conhece ele. Ah, sim, eu evangelizei Filemon, você me tornou um cristão. Sabe o que acontece? Paulo envia Onésimo de volta. Olha só como o cristianismo funciona. Paulo fala a Onésimo o seguinte: olha, Onésimo, você estava como escravo, não é? Volta então, vai lá. Diz que ele não o arrasta de volta, mas ele manda ele de volta. Fala assim: vai lá, se apresenta. Ele diz assim: eu errei, eu não devia ter fugido. Aí ele manda com ele essa carta. No meio dessa carta, olha o que Paulo fala. Verso 12: eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, fugiu, né? A fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo. O que Paulo está dizendo?
recebe ele agora, não como escravo. O que ele está sugerindo? Eu queria ficar com ele aqui, dizer para ele assim, não, volta para lá não, você não é escravo mais não. Mas eu não queria fazer nada sem o teu consentimento. Eu não queria que você tivesse assim, um constrangimento externo, mas fosse bondade sua mesmo, do fato que você é uma pessoa nova, você mudou, você não é o tipo de gente que faz isso mais com os outros. Então eu deixei, a decisão é sua, mas eu estou te mandando aí para você receber ele não como escravo. Gente, o que está muito claro nessa mensagem? Você consegue imaginar Filemão recebendo essa carta, dizendo para Onésimo, muito bem, que bom que você voltou, volta para o trabalho. Você imagina? Eu não consigo imaginar, a gente não sabe o que aconteceu, que a gente tem essa carta. Mas sabe, isso aqui é uma mensagem clara de como o cristianismo lidava com o dono de um escravo. Ia mostrando para ele o seguinte, olha, eu não vou te impor nada não, mas soltar o seu escravo tem que ser uma coisa de bondade sua, tem que ser uma coisa espontânea sua, questão do seu consentimento. Está vendo como que isso está carregando a consciência dessa pessoa com um dever de mudar? E é isso que aconteceu, e foi uma revolução pacífica. O cristianismo conseguiu inverter essa realidade do Império Romano sem derramar sangue de uma pessoa. Isso é sabedoria. Sabe, existe uma realidade que a influência cristã é que criou na consciência do homem moderno, que tem essa consciência, porque nem todos têm, o horror de escravidão. Quem realmente se opôs à escravidão? Talvez na escola você aprenda algumas coisas que nem verdade são, né? Talvez você já ouviu falar que os heróis que lutaram contra a escravidão foram pessoas tipo Zumbi dos Palmares, né? Zumbi dos Palmares, na verdade, foi um dono de escravos. Fugiu da escravidão, ele era contra a escravidão da sua própria pessoa, mas ele não era contra a escravidão de outros. Ter escravos para ele era assim, era muito bom, desde que não fosse ele. Quem é que se opõe à escravidão? Os comunistas? Na verdade, de forma nenhuma. O comunismo nada mais é do que a escravidão revestida de uma embalagem nova. Pergunta o povo chinês se a vida deles é uma vida de escravidão ou de liberdade. O povo não tem nem direito de emigrar para fora. Pergunta o povo cubano. Da Coreia do Norte nem se fala, né? Mas sabe, é o cristianismo que combateu e que combate, na verdade, isso na área ideológica. É interessante que Nietzsche, o filósofo alemão que era anticristão, até mais profundo da sua pessoa, ele detestava o cristianismo porque ele entendia na história que o cristianismo era, na verdade, subversivo a noções como a escravidão. Ele chegou a chamar o cristianismo de moralidade escrava, projetada para favorecer os perdedores do mundo. O historiador Charles Taylor observa que o cristianismo introduziu novos valores no mundo. Ele tirou o foco até mesmo de quem narra a história, de falar somente dos privilegiados e ricos, os de nobre nascimento, e enfatiza que, na verdade, as instituições e o governo devem servir para tornar a vida das pessoas todas vidas ricas e vidas com dignidade. Foram os cristãos que começaram as primeiras campanhas contra a escravidão. Quero dar um pouco de relato sobre como isso aconteceu no mundo antigo, no Império Romano, e depois, mais recentemente, nos nossos períodos. O cristianismo abraçava os escravos, os trazia para dentro e os tornava membros. Colocava-os a sentar lado a lado com pessoas ricas, pessoas de nobre nascimento, e todos tomavam a ceia juntos como irmãos. Os cristãos tiveram até mesmo entre os seus escravos pastores, ordenados ao ministério. Isso aconteceu no primeiro século. Isso, irmãos, no mundo onde a maioria das religiões excluíam os escravos nem podiam entrar e fazer parte.
Os cristãos não somente admitiam, como admitiam até mesmo a liderança, se fossem de fato qualificados. Para ter uma ideia de como a coisa era, César Augusto, que foi um dos mais humanos em relação ao tratamento de escravos, fez algumas leis em relação à escravidão, no sentido seguinte: ele deu aos escravos alguns direitos legais perante a lei, mas esses direitos não incluíam o direito à vida se o dono queria matá-los, mas dava ao escravo o direito de possuir outros escravos. Que ótimo. Na verdade, perante a lei romana, você não era uma pessoa se você era um escravo. Você era um objeto. Você começa a ver o impacto do cristianismo, você começa a vasculhar os escritos dos cristãos que sobrevivem. Você encontra, por exemplo, em João Crisóstomo, cristão, ele pregando, fala sobre uma sociedade com que ele sonha. Era uma sociedade onde ninguém era dono de ninguém, e que os escravos não teriam a humilhação de serem escravizados. Primeiros protestos que você começa a encontrar na história contra isso. Gregório de Nissa, ele tem um sermão muito interessante, isso foi pregado no ano 397. Ele estava pregando no livro de Eclesiastes, fazendo a exposição de Eclesiastes, e ele falou o seguinte: a sua mensagem, ele começou a falar que é imoral, esse sermão escrito, nós temos ele até hoje, é imoral um ser humano ser dono de outro. Denunciou a escravidão como instituição, como uma forma de injustiça e crueldade. Bem, ele chegou a dizer o seguinte: cristãos que são donos de escravos não podem se consolar, dizendo, mas eu sou bondoso para com os meus escravos. Se você não é generoso o suficiente para libertar, você não é realmente tão generoso. Ele propunha. Ele diz que qualquer pessoa presumir ser mestre e dono de outro está praticando uma arrogância da mais grosseira imaginável, além de estar roubando a Deus, porque o dono de todas as pessoas e o único Senhor é Deus. Cristianismo pregando isso. 379. Sabe, as leis cristãs começaram a ter algum impacto. Por exemplo, os cristãos começaram a fazer leis que tornavam mais fácil a emancipação de escravos. Assim que o Império Romano tornou-se cristianizado, eles fizeram leis, Constantino ainda fazendo a lei, dizendo que bastava alguém pronunciar perante o líder da igreja: eu liberto o meu escravo. E o escravo estava de fato legalmente liberto. Ou seja, parece até que eles estavam conspirando, né? Quem sabe o cara vai na igreja, ele escuta uma questão de você ser bom com os outros, ele se sente comovido e ele fala: eu vou libertar meu escravo. Chega em casa e pensa: não devia ter falado aquilo, já era. nós vamos facilitar as coisas. É interessante como que as autoridades e as leis vieram a cada vez mais promover esse tipo de mudança de atitude em relação à escravidão. Um dos reis francos casou-se com uma escrava. Quando ela, já sendo rainha, teve o seu filho subir ao trono, eles tiveram uma ideia muito interessante. Ela convenceu o seu filho a proibir todos que eram escravos. Ele proibiu o comércio de escravos, e isso foi no ano 657. E não somente isso, como ele também usou o dinheiro que eles tinham na realeza para comprar a liberdade dos escravos no reino. É um bom jeito de empregar o dinheiro público, não é? Nesse tempo nem pensavam de dinheiro público. Carlos Magno, influenciado pelos valores cristãos, se opôs à escravidão e
deixou leis proibindo terminantemente qualquer atividade de escravidão. Você vai seguindo a história, você vai vendo que as pessoas, sempre baseando-se nos valores cristãos, tomaram essa postura. Quando o movimento abolicionista começou contra a escravidão do comércio escravo de africanos nos tempos modernos, 2/3 dos membros que fundaram a sociedade eram pastores evangélicos, os outros todos eram evangélicos ativos na igreja. Isso levou, eventualmente, a leis em países protestantes, primeiramente, a abolirem a escravidão, até depois países católicos também aderirem, como no caso o Brasil. Através de toda a história, foram os cristãos que fizeram esse tipo de oposição à opressão. E cristãos tiveram atitudes, em alguns casos, até ainda mais surpreendentes. Alguns moravianos são, na verdade, alemães de uma região no sul da Alemanha, que estavam nas dependências do conde Zinzendorf, que foi um evangélico muito fervoroso. Eles levantaram um movimento de missões de oração em 1710, 1720. Alguns moravianos se ofereceram para ir como missionários entre escravos na região do Caribe, onde as pessoas eram principalmente escravos fazendo plantação de açúcar, de cana-de-açúcar. Eles foram para lá, era um trabalho, se você saía como missionário naquela época, você enfrentava uma viagem, você nunca mais voltava para casa. Era tipo assim, tchau gente, eu vou ser missionário. Não tinha como você voltar de avião de vez em quando, né? Chegaram naquela localidade para evangelizar os escravos africanos que estavam sendo levados para lá. E os donos dos escravos não queriam que eles conversassem com seus escravos, porque na verdade interferia com o trabalho deles. Então eles fizeram o seguinte, eram 2. Eles falaram o seguinte, negociaram com os donos dos escravos o seguinte: olha, faz o seguinte então, aceite a nós como escravos, para a gente poder morar com eles, a gente dorme na senzala com eles. E a gente trabalha para você como qualquer um deles. O homem hesitou um pouco, achou que era com truque, viu que eles eram sinceros e topou, aceitou. Eles viraram escravos. Passaram a dormir na senzala com os outros, e os outros: por que vocês estão aqui? A gente quer falar com vocês de Jesus. Eles conseguiram ganhar praticamente todos aqueles a Cristo, à custa de sua própria liberdade. Só o cristianismo, irmãos, é que tem feito esse tipo de inversão do instinto egoísta do homem pecador. Que Deus nos dê também esse tipo de convicção e fervor pela causa de Cristo. Vamos nos colocar de pé, fazendo uma oração, encerrando as mensagens dessa noite.